O vento assobiava entre as árvores, causando arrepios em Lucas, Renan e Carol. A mensagem ecoava em suas mentes. O culpado está perto de você. Eles estavam de volta àquele vilarejo, o lugar que os assombrou por meses. A promessa de paz se esvaiu. A sombra daquela noite voltava a pairar sobre eles. Por que voltamos? Achamos que poderíamos esquecer. Precisamos descobrir a verdade. A frase ecoou no silêncio tenso. Eles não podiam mais ignorar o chamado. A casa de seu Arlindo parecia a mesma. Pequena, acolhedora, em contraste com a atmosfera sombria do vilarejo. Seu Arlindo, um senhor curvado pelo peso da idade, recebeu-os com um olhar cansado. Vocês voltaram. Sabemos que a morte dela não foi um acidente. Seu Arlindo suspirou. Este lugar guarda muitos segredos. Alguns deles deveriam permanecer enterrados. Carol se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com determinação. Por favor, seu Arlindo, precisamos saber o que aconteceu. O velho hesitou, então cedeu. Há pessoas poderosas neste vilarejo. Pessoas que não gostam de ser contrariadas. Quem? Seu Arlindo lançou um olhar significativo para eles. Os Noronha. Eles controlam tudo por aqui. Noronha? Nunca ouvi falar. Seu Arlindo assentiu, seu olhar distante. Eles eram os donos daquela mansão no alto da colina, mas algo aconteceu há muito tempo atrás. Uma tragédia. Que tragédia! Seu Arlindo olhou para eles, seus olhos cheios de um medo antigo. A maldição da noiva. Dizem que ela assombra a mansão até hoje buscando vingança. A mansão dos Noronha era uma sombra imponente contra o céu crepuscular. Suas torres góticas e janelas arqueadas contavam histórias de um passado glorioso, agora perdido no tempo. As paredes de pedra, antes imponentes, agora estavam cobertas de era e decadência. A era subia como dedos esqueléticos, tentando recuperar o que restava da estrutura. Janelas escuras pareciam olhos vazios, observando-os enquanto se aproximavam. Era como se a casa tivesse vida própria, vigiando cada movimento deles. O vento uivava ao redor deles, carregando o cheiro de mofo e decadência. As árvores ao redor balançavam, sussurrando segredos antigos e esquecidos. A porta rangeu quando Lucas a empurrou, revelando um interior escuro e empoeirado. O som ecoou pela casa, como um grito de boas-vindas de um anfitrião invisível. O silêncio dentro da casa era quase ensurdecedor. Cada passo que davam parecia um trovão, quebrando a quietude opressiva. Podiam ouvir o próprio coração batendo forte no peito. A tensão no ar era palpável, como se a casa estivesse esperando para revelar seus segredos. Olá? A voz de Lucas soou trêmula, ecoando pelos corredores vazios. Só o eco respondeu. A casa parecia zombar deles, devolvendo suas palavras em um sussurro fantasmagórico. Eles se moveram com cautela pela casa, cada passo ecoando no silêncio. O chão rangia sob seus pés, como se protestasse contra a invasão. Teias de aranha cobriam os móveis, e o ar era pesado com o cheiro de umidade e decadência. Cada sala que exploravam parecia mais desolada que a anterior, um testemunho silencioso do abandono e do tempo que passou. Um espelho chamou a atenção de Carol. Ela não conseguia desviar o olhar, como se algo a atraísse para ele. Era grande e ornamentado, com uma moldura de prata manchada. Parecia ter séculos de história, guardando segredos antigos. Som de passos. Nossa Senhora, que espelho estranho. Nunca vi nada assim antes. Ela se aproximou, sua mão pairando sobre a superfície fria. O toque do vidro parecia gelado, quase sobrenatural. Por um momento, ela pensou ter visto um movimento no reflexo, algo que não deveria estar lá. Uma figura esguia, vestida de branco, parada atrás dela. A visão era tão clara que parecia real. O que é isso? Isso não pode ser real. Ela se virou rapidamente, mas não havia nada lá. O quarto estava vazio, exceto por ela e o espelho. O que foi? Você está bem? Eu vi algo no espelho. Uma mulher, ela estava bem atrás de mim.
Algo? Como assim? Não tem ninguém aqui além de nós. Uma mulher, vestida de branco. Ela parecia tão real, mas desapareceu. Não tem ninguém aqui além da gente. Você deve estar imaginando coisas. Mas sua voz não era convincente. Todos sentiam a tensão no ar, como se algo invisível os observasse. Eles continuaram explorando a mansão, um sentimento crescente de apreensão tomando conta deles. Cada sombra parecia esconder um segredo. Cada som ecoava com um mistério não resolvido. A mansão, com seus corredores escuros e quartos abandonados, parecia viva, respirando com histórias de tempos passados. Um grito repentino ecoou pela casa. Lucas e Renan correram em direção ao som, o coração batendo forte no peito. Eles encontraram Carol no final de um longo corredor, seus olhos arregalados de terror. Ela estava olhando para algo atrás deles, algo que eles não conseguiam ver. Quem está aí? Um frio percorreu o corredor e o ar ficou pesado. Então, eles viram uma figura translúcida pairando no final do corredor. Uma mulher jovem, com um vestido branco esfarrapado. Seu rosto estava pálido e triste, seus olhos escuros fixos neles. A noiva fantasma deslizou em direção a eles, sua expressão de tristeza se transformando em fúria. Vocês não deviam ter vindo. Este lugar é amaldiçoado. Quem é você? O que aconteceu? A noiva fantasma olhou para eles com tristeza. Eu era noiva do Eduardo Noronha, mas fui assassinada na noite do nosso casamento. Assassinada pela própria família dele. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por quê? Por que eles fariam isso? A noiva fantasma olhou para eles com uma fúria fria. Eles cobiçavam minha fortuna e não se importavam com quem tinham que destruir para obtê-la. Ela apontou um dedo espectral para eles. A verdade está escondida nesta casa. Encontrem as provas. Exponham os crimes dos Noronha. E com um grito de gelar o sangue, ela desapareceu. Lucas, Renan e Carol se entreolharam, atordoados. Eles tinham acabado de testemunhar uma aparição? E o que a noiva fantasma quis dizer com provas? Determinados a descobrir a verdade, eles começaram a procurar pela casa. E então, em um canto empoeirado do sótão, eles encontraram uma caixa de madeira velha, trancada com um cadeado enferrujado. Com cuidado, Lucas forçou o cadeado, sentindo a resistência do metal enferrujado. O som do cadeado se abrindo ecoou pelo ambiente silencioso, aumentando a tensão no ar. Dentro da caixa, encontraram pilhas de cartas antigas, documentos e fotografias. Cada item parecia contar uma história esquecida pelo tempo, uma janela para um passado misterioso e perturbador. E enquanto examinavam os artefatos empoeirados, perceberam que a história da noiva fantasma era apenas a ponta do iceberg. Havia mais segredos escondidos entre aquelas páginas amareladas e fotos desbotadas. Havia um segredo muito mais sombrio e sinistro enterrado no passado da família Noronha. As fotos de família, com seus olhares vazios e expressões sombrias, sugeriam uma verdade inquietante. Um segredo que alguém estava disposto a matar para proteger. A presença de uma figura sombria nas fotos aumentava a sensação de perigo iminente. Lucas, Renan e Carol se entreolharam, a gravidade da situação pesando sobre eles. Eles sabiam que estavam lidando com algo muito maior do que imaginavam. Eles tinham tropeçado em algo perigoso, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Algo que ia muito além de uma simples história de fantasmas. Era uma trama de segredos, mentiras e traições que se estendia por gerações. E enquanto a noite caía sobre o vilarejo, eles sabiam que não estavam mais apenas buscando respostas. Cada sombra parecia esconder um novo perigo, cada ruído um novo mistério. Eles estavam lutando por suas vidas. A busca por respostas havia se transformado em uma corrida desesperada pela sobrevivência, em um vilarejo onde o passado nunca morre e os segredos são mortais.